Olá, seja bem-vindo ao canal da Círculo. Eu sou a artesã Karine Strider e hoje estou aqui para te ensinar esse enfeite de retrovisor super fofo. Confira a lista de materiais. Para fazer a nossa aula, nós vamos precisar de um novelo do amigurumi chenille na cor paixão, um novelo do amigurumi vermelho círculo, branco, chiclete e preto, 2 olhos de segurança de 14 milímetros, fibra siliconada, agulha para crochê de 5 e 3 milímetros, agulha de tapeçaria e tesoura para os acabamentos. Agora, vamos para a videoaula? Com o fio amigurumi chenille e a agulha de 5 milímetros, nós vamos começar a fazer o nosso coração. Eu faço um anel mágico. E dentro desse anel, eu vou entrar com 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Fecho meu anel. Puxo aqui o fiozinho. E na segunda carreira, nós vamos fazer 12 pontos baixos, um ponto baixo em cada pontinho da base. Esse fio aqui que sobrou, eu vou utilizar ele para marcar o começo das carreiras. Então, como que eu faço? Eu pego ele sempre e passo por cima do fio que eu estou trabalhando. E sigo para a segunda carreira. Aqui eu vou fazer 2 pontos baixos em cada ponto de base, até eu ter um total de 12 pontos baixos. Na terceira carreira, eu vou fazer um ponto baixo e um aumento. Repetindo essa sequência até eu ter um total de 18 pontos baixos. Nas carreiras de número 4 e 5, eu vou repetir os 18 pontos baixos em cada uma delas. Fiz aqui os 18 pontos baixos da quinta carreira, fecho aqui com um ponto baixíssimo, bem firminho. E corto o fio deixando um pedacinho. E eu vou fazer outra parte exatamente igual a essa, e depois eu volto aqui pra gente seguir com o coração. Fiz aqui o segundo lado, peguei o fiozinho lá do comecinho que eu tô usando pra conduzir, já passei pro outro lado. E agora, eu vou juntar as duas partes com 32 pontos baixos ao todo. Ou seja, eu vou deixar 2 pontos aqui do meio sem serem trabalhados. Então, um desses pontos é aqui onde eu fechei com um ponto baixíssimo e mais um. Aí, eu venho aqui no terceiro e já entro com um ponto baixo. E eu vou preenchendo ele com pontos baixos. Eu vou fazer ao todo aqui 16 pontos baixos até chegar do outro lado. Daí, eu volto pra gente seguir nessa outra partezinha aqui. Fiz aqui os 16 pontos, ó, cheguei aqui nesse ponto baixíssimo que a gente fez pra fechar essa lateralzinha aqui primeira. E aí, daqui eu vou direto pro outro lado, conto, ó, 1, 2 pontos, e no terceiro eu venho e eu vou fazer mais 16 pontos altos do outro lado até eu ter o total de 32 pontos que eu preciso para esta carreira. Na carreira de número 7, nós vamos contornar toda a peça novamente com 32 pontos baixos. Finalizada a carreira de número 7, antes da gente seguir agora, nós vamos fechar esse meinho aqui.
essa parte do centro aqui. Eu vou pegar o fio que eu fechei, aquela primeira parte do coração, e eu vou costurar as duas partes. Como que eu faço essa costura? Aqui, eu deixei 2 pontos aqui no meio sem trabalhar. Eu não vou costurar só nesses 2 pontos, eu vou costurar ao todo 4 pontos. O primeiro ponto que eu vou começar é lá, o último ponto, onde eu fiz ponto baixo dos 2 lados, ó. Eu vou fazer aqui 4 pontinhos. Agora, pegando os 2 pontos que eu deixei sem trabalhar, o segundo e o terceiro. E eu fecho com mais um ponto aqui. Nesses 2 pontos aqui do canto, onde eu trabalhei um ponto baixo também. Aí, dou mais uma voltinha aqui e volto, né? Pra ficar bem firme, pra ele não abrir. E no último ponto, eu já dou um nozinho. Aí, pra deixar ele bem firme e não escapar, eu escondo de novo um pedacinho do fio por baixo desses pontos aqui que a gente trabalhou. Aqui. E o que sobrar eu posso deixar escondido dentro da peça, eu não preciso cortar esse pedacinho de fio. Deixo ele escondidinho aqui pra dentro. Na carreira de número 8, nós vamos fazer 14 pontos baixos e uma diminuição, tendo no final dessa carreira um total de 30 pontos baixos. Na carreira de número 9, eu vou trabalhar 4 pontos baixos e uma diminuição. Repetindo essa sequência, até eu ter um total de 25 pontos baixos. Na carreira de número 10, eu vou trabalhar 3 pontos baixos e uma diminuição, até eu ter um total de 20 pontos baixos. Antes da gente seguir agora, a gente vai posicionar os olhos de segurança. Onde eu vou posicionar eles? Eu vou colocar eles entre a carreira 6 e 7, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui entre as carreiras 6 e 7, eu vou posicionar eles bem aqui no centro. E eu vou separar eles por 5 pontinhos aqui no meio. Vou contar 5 pontinhos e vou separar eles. Aqui eu tô usando o olho de segurança de 14 milímetros da Círculo. E aqui atrás agora eu vou colocar a travinha de segurança. Essa travinha aqui, ela é bem fácil de encaixar, é só encaixar ela. E para ter uma segurança maior, para que ela não solte, eu vou queimar aqui. Derreto bem essa partezinha de trás. E aí, é só fixar aqui. Assim, ele não solta. E aí, vou fazer a mesma coisa com o outro olhinho e volto pra gente dar sequência na peça. Olhos posicionados e agora vamos para a carreira de número 11. Na carreira de número 11, eu vou fazer 2 pontos baixos e uma diminuição, até eu ter um total de 15 pontos baixos. E na última carreira, de número 12, eu vou seguir fazendo um ponto baixo e uma diminuição. E nessa carreira, eu vou ter um total de 10 pontos baixos. Agora, é só preencher ele com fibra siliconada e fechar aqui embaixo com um anel mágico invertido. Aqui eu só fiz o último ponto baixo, finalizei ele sem correntinha, sem nada. E agora eu vou caseando aqui com uma agulha de tapeceiro, sempre pegando de baixo para cima na alcinha de fora, ó, nos 10 pontos que eu tenho. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 é o último pontinho que eu fiz. Sempre cuidando aqui para você não costurar a fibra junto. Segura ela com o dedo aqui um pouquinho para dentro, para você não pegar ela junto. E aí, é só fechar.
E aí, eu pego mais uns pontinhos aqui novamente, por dentro dos que eu já passei, ó, pra fechar bem o nosso anel mágico invertido. Aí, é só voltar aqui a partir do segundo ponto, pra firmar ele, pra ele não soltar. E o restante eu posso esconder aqui pra dentro da minha peça. Eu não costumo cortar aqui, mas você pode cortar e descartar essa partezinha que sobrou. Eu sempre gosto de esconder ela pra dentro do amigurumi. Tá feita a primeira parte aqui do nosso coraçãozinho. Agora eu volto depois pra gente fazer as expressões dele. Para fazer a bochechinha do nosso coração, a gente vai entrar com o fio rosa na cor 3131 e vamos fazer dentro do anel mágico um total de 7 pontos baixos. Feitos os 7 pontinhos, eu só finalizei aqui, cortei o fio, deixando um pedacinho para eu costurar, e sem fazer correntinha, sem nada, só fazendo o último ponto baixo, eu vou finalizar aqui, vou dar uma ajustada, e eu vou fechar ele com mais um pontinho aqui, que é o fechamento invisível. Eu venho aqui, por cima dessas duas alcinhas do primeiro ponto baixo que eu fiz, e trago esse fio pra frente. Agora, eu vou lá no último ponto baixo que eu fiz, pego essa primeira perninha de baixo dele aqui, e a perninha da frente, da alcinha de cima, e vou trazer esse fio aqui pra baixo. E aí, é só ajustar pra simular essa uma correntinha aqui. E assim, a gente fica com um total de 8 pontos nessa bochechinha aqui. Jogo o fio lá pra trás, e aí é só costurar ele na peça, com esse fiozinho que eu deixei aqui. Agora, vamos costurar a boquinha dele. Eu posicionei aqui a agulha, mais ou menos, pra mostrar pra vocês aonde que eu quero que fique a boquinha, né? Nessa parte aqui. O que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui do lado, entrar com a agulha e sair por essa parte aqui, que é onde vai sair a primeira lateralzinha da boca, ó. Cuidado para não trazer fibra para frente, ó. Se vier um pouquinho de fibra, você puxa mais o fio e puxa ele de volta, que a fibra volta para dentro. Aí, eu venho aqui, nesse outro ponto, e trago para cá. Eu quero fazer ele com 2 voltas, então, eu vou dar mais uma volta, só que agora, eu vou sair aqui embaixo, de uma forma bem centralizada aqui. Eu quero sair aqui no meio desse pontinho, aqui. Por que que eu quero sair aqui embaixo? Porque agora, eu vou dar um sorrisinho pra essa boquinha, ó. Eu jogo ele aqui pra baixo, ó. E aí, ele fica nessa posição aqui. Aí, eu pego esse fio, volto ele pra dentro e saio com ele aqui no mesmo lugar onde eu comecei, ó. E assim, eu faço o sorrisinho da boca. Aí, é só amarrar esse fio aqui um no outro. Nesse caso aqui, eu vou cortar um pouco do excesso. E com uma agulha um pouco mais fina, no caso aqui é de 3 milímetros, eu vou esconder esse fio pra dentro. Aí, é só vir aqui, ajustar a boquinha. E tá feito. Agora, vamos fazer uma expressãozinha nos olhos. Eu vou entrar com a agulha aqui e vou sair aqui bem na parte de cima do olho aqui, tentando sair o mais próximo possível do olho. Deixa um fiozinho lá sobrando. Aí, eu venho até aqui embaixo e vou sair um pouquinho mais pro ladinho. Aqui. Aí, eu venho aqui na parte de baixo, bem no meio ali, e vou até chegar no outro lado aqui. E aí, aqui eu venho aqui também. E saio lá no ponto onde eu comecei.
Aí é só amarrar essas duas partes, vou cortar aqui, ajustar, amarrar para ele não soltar e esconder para dentro também. Ups, escondeu demais. Fugiu aqui, eu vou trazer ele para fora, ó. E aqui é a mesma coisa. Até onde eu quero que ele fique para fora. E assim eu dou uma expressãozinha pro olho. Agora, vamos costurar as bochechinhas. Eu vou posicionar ela bem do ladinho aqui, ó, do lado de fora do olho, ó. O alinhamento dela aqui, ó, mais ou menos. E aí, aqui, eu vou costurar. Eu pego um fiozinho daqui da base. Subo aqui e pego um da bochechinha. Desço no outro ponto. Pego um da base aqui de novo. Pegar daqui. E assim eu vou contornando até eu costurar toda a bochechinha. E do outro lado a mesma coisa. Agora, com o fio amigurumi vermelho e o fio branco, e a agulha de 3 milímetros, nós vamos fazer as perninhas e os bracinhos da nossa peça. Para fazer os pés e as pernas da nossa peça, nós vamos começar com uma correntinha aqui de 7 correntes. Depois, nós vamos voltar a partir da segunda corrente, preenchendo com 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 e 5. Nessa correntinha última aqui que sobrou, nós vamos fazer 3 pontos baixos já fazendo a voltinha. Então, 1, 2 e 3. E aqui eu já vou esconder por baixo dessa carreira esse fiozinho aqui do começo. E seguimos aqui do outro lado com 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4. E no último pontinho aqui, que é no lado contrário desse primeiro ponto baixo que a gente fez, nós vamos fazer mais 2 pontos baixos. 1, 2 pontos baixos. Esse fiozinho que sobrou aqui, a gente vai utilizar para marcar o começo das carreiras. Então, eu jogo ele para cá, por cima do fio que eu tô trabalhando, e vamos agora para a segunda carreira. Na segunda carreira, nós vamos fazer em cima desse primeiro ponto aqui, um aumento, então 2 pontos baixos no mesmo lugar. Seguimos com 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4. Depois, em cima de cada um desses 3 pontos que a gente fez aqui no cantinho, nós vamos fazer um aumento em cima de cada um. Então, são 3 aumentos. 1, 2, aqui o outro aumento, 1, 2, mais um aumento. E seguimos fazendo mais 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4. E por último, mais 2 aumentos. Então, um aumento aqui, 1, 2, e mais um aumento aqui. Ficando dessa forma. Na primeira carreira aqui, nós ficamos com 14 pontos baixos. Na segunda carreira, nós terminamos ela com 20 pontos baixos. Agora, vamos para a terceira carreira.
Na terceira carreira, eu começo com um ponto baixo. No próximo ponto, eu faço um aumento. 2. Seguimos com 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 pontos baixos. Agora, nós vamos repetir a sequência de um ponto baixo e um aumento por 3 vezes. Então, aqui, um ponto baixo e um aumento. Primeira vez. Mais uma vez, um ponto baixo e um aumento. E mais uma vez, um ponto baixo e um aumento. E seguimos aqui fazendo mais 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4. E aí, repetimos mais 2 vezes um ponto baixo e um aumento. Um ponto baixo, um aumento. Um ponto baixo e um aumento. E terminamos a nossa terceira carreira com um total de 26 pontos baixos. Agora, da carreira 4 até a carreira 6, eu vou seguir preenchendo com 26 pontos baixos cada uma delas. Ou seja, serão 3 voltas com 26 pontos baixos cada uma. Na carreira de número 7, nós vamos fazer 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E mais 7 diminuições. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E mais 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. Nessa carreira, nós vamos ficar com um total de 19 pontos baixos. Na carreira de número 8, nós vamos fazer 5 pontos baixos e 5 pontos baixos, 5 diminuições e 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5. Agora, 5 diminuições. 1, 2, 3, 4, 5. E mais 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4. E nessa carreira, nós vamos ter um total de 14 pontos baixos. Na carreira de número 9, nós vamos fazer 5 pontos baixos, 2 diminuições e 5 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4, 5. 2 diminuições
Uma. Duas diminuições e mais 5 pontos baixos. Uma. Duas. Três. Quatro. 5. Nessa carreira, nós vamos ter um total de 12 pontos baixos. E na carreira de número 10, nós vamos só contornar com mais 12 pontos baixos. Feitos os 12 pontos baixos, agora a gente vai cortar o fio. E aqui eu vou fazer um acabamento perfeito para suavizar a troca de cores. Agora a gente vai partir para a cor vermelha. Então, eu vou fazer aqui aquele fechamento invisível, que seria tipo simular um ponto em cima desse outro pontinho aqui. Então, eu pego aqui, no segundo ponto, eu vou passar uma agulha mais fina aqui, ó, de frente para trás, e vou pescar esse fio aqui atrás, vou trazer ele para frente. Aí, aqui, ó, nesse último ponto baixo que eu fiz, eu vou pegar essas duas alcinhas aqui, ó, da frente, passo a agulha de baixo para cima, pesco o fio e trago ele para baixo. Aí, aqui eu só vou ajustar, ó, para ele ficar com esse acabamento perfeito. Aí, é só eu trazer esse fio aqui para dentro, aqui por baixo, e esconder ele. Escondo ele aqui dentro e já coloco um pouco de enchimento, e aí a gente vai para o fio vermelho. Aqui eu coloco o enchimento suficiente só para encher o pezinho, tá? A perninha dele eu não vou colocar enchimento, então eu coloco aqui só para encher o pezinho. E agora vamos para o fio vermelho. Aqui, lá onde eu fiz aquele fechamento perfeito, eu vou pegar nas duas alcinhas de trás, essa alcinha de trás e mais essa terceira alça aqui embaixo, para eu ter uma sustentação melhor. Então, eu puxo o fio vermelho, não preciso amarrar ele aqui, só deixo um pedacinho que eu utilizo para conduzir, para marcar o comecinho da carreira, né? Faço uma correntinha. E aí, eu sigo contornando com uma carreira de pontos baixos aqui agora na cor vermelha, sempre pegando pela alça de trás. Então, eu vou fazer aqui os 12 pontos baixos e volto pra gente dar sequência. Fiz os 12 pontos baixos, agora eu vou pegar esse fiozinho lá do começo e usar pra marcar. Passo ele pra cá. Lembrando de que eu tenho que começar, nesse caso aqui, trabalhando por essa primeira correntinha que eu fiz aqui pra subir. Agora, eu pego ela aqui, entro com um ponto baixo nela, e agora eu vou repetir 12 pontos baixos em cada carreira, até a carreira de número 20. Fiz aqui até a carreira 20, ficando dessa forma. Reparem aqui o detalhe, como aquele fechamento, ele deixa a troca de cores praticamente invisível. Fica quase que imperceptível aqui essa troca. Você vê só, não fica aquele degrauzinho, ele suaviza bastante a troca de cores nessa técnica aqui. Agora que eu fiz as 20 carreiras, eu vou posicionar a minha perninha da seguinte forma, ó, eu terminei, cheguei aqui nesse ponto. Agora, eu preciso fechar ele com uma carreira de 5 pontos baixos. Só que se eu começar aqui, a perninha vai ficar torta. Então, o que eu vou fazer? Eu vou caminhar com mais pontos baixos, aqui no meu caso, mais 1, 2, 3, 4 pontos baixos, até eu chegar no outro cantinho, e poder fazer o fechamento. Vamos lá, 1, 2, 3, 4. Agora, vamos virar aqui e vamos ver se ele ficou retinho já. Eu quero que essa perninha fique retinha pra frente, ó. No caso aqui, eu vou precisar fazer mais um ponto baixo. Então, 5 pontos baixos aqui, mais um. Agora, ficou bem do ladinho aqui, ó, perninha pra frente. E aí, eu vou pegando dos dois lados aqui, ó, fazendo 5 pontos baixos. Então, não preciso começar necessariamente nesse primeiro ponto aqui. Eu venho aqui no segundo ponto e pego aqui atrás.
Aperto bem para não ficar folgado e vou fazer 1, 2, 3, 4 e 5. Vai ficar um pontinho aqui do lado também, sem ser trabalhado. E aí, é só cortar o fio, deixando um pedacinho pra gente costurar. A ideia dessa perna aqui, ela ficar sem enchimento, para ela ter essa flexibilidade aqui, para eu poder dobrar ela se eu precisar, para ela ficar soltinha, entendeu? Então, é só fazer 2 pernas iguais a essa. E seguimos. Para fazer os braços, nós vamos começar com um anel mágico. E dentro dele, nós vamos colocar 8 pontos baixos. Da segunda carreira em diante, nós vamos repetir esses 8 pontos baixos até ter um total de 12 carreiras. Nós vamos fechar a peça aqui, sem enchimento nenhum, fazendo 4 pontos baixos, pegando dos 2 lados. Eu pego um pontinho aqui e um pontinho lá do outro lado, e entro com um ponto baixo. Então, 1, 2, 3 e 4 pontos baixos. É só cortar o fio e deixar um restinho pra gente costurar ele na peça. Faça 2 bracinhos iguais para essa peça. Vamos agora fazer o balanço do nosso coraçãozinho. Para fazer a parte aqui do balanço, eu tô utilizando um graveto esse aqui é um pedacinho de um graveto de jabuticaba, mas você pode utilizar qualquer graveto que você tiver aí em casa. Eu peguei ele, lavei, higienizei bonitinho, deixei ele secar um pouco, e é ele que eu vou utilizar para fazer o nosso balancinho. A cordinha do balanço, eu vou utilizar o fio amigurumi branco, e eu vou fazer 50 correntinhas. Faço aqui um anel inicial. Como eu tô trabalhando com o fio duplo, uma dica interessante para você, pega uma linha do começo e do fim do novelo, e aí você faz só o comprimento que você precisa, sem precisar cortar um pedaço e desperdiçar a linha, tá? Aqui, esse primeiro ponto, eu vou fazer ele mais folgadinho, e eu vou passar ele por aqui, que eu já vou fixar ele no meu graveto aqui. Aqui, ó. Pra ele ficar dessa forma assim. E aí, eu sigo trabalhando com as outras 49 correntinhas. Fiz aqui as 50 correntinhas. E agora eu vou posicionar ele aqui, pra ele ficar bem retinho, pra não ficar nenhuma voltinha. Bem retinho. E venho aqui do outro lado, e vou fazer mais uma correntinha aqui, já pegando o outro graveto, pra finalizar ele aqui, ó. Aí, eu vou ajustar bonitinho, pra ele ficar reto. Mais uma correntinha. E aí, eu posso cortar o que sobrou. Aqui eu puxo bem firminho, vai ficar bem ajustadinho, ó. Se você quiser firmar ele um pouco mais para ter certeza que não vai soltar, você pode colocar um pinguinho de cola, mas não tem necessidade, tá? Aí, aqui, esses 2 fiozinhos que sobrou, você pode cortar do tamanho que você desejar, para finalizar ele depois. E agora, a gente vai montar o coraçãozinho aqui em cima dele. Vamos agora costurar as perninhas aqui no nosso coração. Aqui, como que você vai posicionar ela?
Você tem que pensar que tem que ter uma partezinha aqui dessa parte inferior do coração que a gente vai utilizar para sentar ele em cima do graveto. Então, eu tenho que costurar as pernas um pouquinho para frente. Então, eu vou posicionar elas mais ou menos aqui. Eu vou dar uma separação de mais ou menos um dedo aqui entre uma perna e outra, um pouquinho menos, e eu vou costurar ele nesse sentido aqui. Então, aqui eu pego um fio do coração e um da perninha e sigo costurando, ó. Aqui é só posicionar ele, ó, e costurar. O último pontinho aqui. O último pontinho aqui, eu vou dar 2 pontos e eu vou pegar bem na lateralzinha aqui também, para ele ficar bem retinho. Aí, antes de arrematar, eu vou conferir, ver se ficou certinho, se ficou legal. Eu costumo costurar as duas pernas antes de arrematar o final delas, que se precisar desmanchar, eu consigo desmanchar e fazer de novo. Então, eu vou deixar aqui sem o arremate e vou costurar a outra perninha e já volto para mostrar para vocês como que ele ficou. Pronto, ó, perninhas costuradas, retinhas, ó. Você achou que ela ficou um pouquinho torta aqui, ó? Você consegue ajustar ela aqui tranquilamente depois para ficar ela bem retinha para frente. É só arrematar os dois lados ali, esconder o fio que sobrou, e aí eu volto pra gente costurar os bracinhos. Vamos agora costurar os bracinhos. Aonde que eu vou posicionar os bracinhos? Os bracinhos eu preciso colocar eles um pouquinho para trás em relação à perna, aqui. Pouquinha coisa para trás. E eu vou posicionar eles aqui no mesmo sentido das bochechinhas. Por que que eu tenho que colocar ele um pouquinho para trás? Porque eu vou costurar ele aqui e depois eu vou dar a voltinha aqui para ele segurar no balanço. Então, aqui eu vou costurar, pegando o fio no coração e um fio aqui, fazendo bem firminho. No último aqui eu faço 2 pontinhos para ele ficar bem firme, e no último eu já dou um nozinho. Aqui. Aí eu vou esconder ele aqui por baixo, numa carreira, para ele firmar um pouquinho, para ele não correr o risco de soltar. Apesar de ter o nozinho ali, é sempre bom firmar ele um pouquinho mais. E aí, aqui por dentro eu vou jogar ele aqui pra trás. E vou sair aqui, ó, 1, 2, na terceira carreira aqui. Ali embaixo. Deixa eu botar de volta aqui. E aí, agora, eu vou posicionar ele no balanço. Eu venho aqui. Vou passar ele aqui por trás. Ele vai segurar na cordinha agora, né? Posicionar ele aqui. E aí, eu venho aqui, ó. Aí, mais ou menos na altura dos olhos. E vou costurar ele aqui, ó. Aqui na mãozinha, eu vou sair com o fio sempre dois pontos pro lado. Por baixo de 2 pontos, eu vou passar o fio. Então, eu vou vir aqui, passar aqui. E lá na mãozinha, ó, eu pego 2 pontos, passo a agulha. E assim, eu vou dar umas 3 voltas aqui. Não vou fazer tão apertadinho no começo, para depois eu poder ajustar ele. Mais uma volta aqui. Aí, eu dou uma apertadinha para ajustar. E vou conferir se ficou legal. Ficando certo, é só fazer um nozinho, 2 nozinhos aqui agora. Fazer um nó bem firme e um segundo nó.
E o que sobrar, eu escondo para dentro. E aí eu faço a mesma coisa do outro lado. E tá feita a nossa aula. Nosso balanço de retrovisor em forma de coração. Olha que gracinha. Eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima.